Como superar adversários mais inteligentes, mais preparados, que vieram de escolas melhores e que estão há mais tempo batalhando por uma vaga. Então imagina assim, tu está tentando fazer o teu primeiro vestibular de medicina, o cara está fazendo o terceiro vestibular de medicina, ele já está pós-graduado no cursinho. Como é que tu vai competir? Pega um papel, pega a tua caneta Bic e escreve o seguinte: qual é o nome do melhor aluno da tua turma? Seja do colégio, seja do cursinho. Escreveu? Tá. Quem é o aluno mais preparado da tua turma, mais preparado do cursinho? Aquele que o professor chega lá para explicar uma matéria, ele já fez tudo, ele entende tudo antes de ti e antes de todo mundo. Talvez seja tu, talvez não. Aí eu te pergunto, tu escreveu e tu achou o nome do Joãozinho, e tu não é o Joãozinho. O que tu vai fazer no dia da prova se tu compete pela mesma vaga que ele? Olha, pensa bem, 100 para 1 significa que para cada 100 pessoas, uma vai entrar. Provavelmente a tua turma não tem 100 pessoas, e se tem 100, não tem 200. Significa que de todo mundo que tu está olhando todos os dias, faz a conta. Certo, então tu não é o mais preparado, tu não é o mais inteligente, porque o mais preparado e inteligente é esse aluno que a gente selecionou. E aí eu te pergunto, o que a gente vai fazer? Vamos desistir, quem sabe a gente não se junta todo mundo e dá a vaga para ele e a gente escolhe outra profissão em vez de medicina. É uma boa ideia, pessoal? Olha, uma coisa eu posso te garantir, em qualquer competição da tua vida que tenha 1% de aprovação, ou seja, 99 ficam pelo caminho, para 1 entrar, tu vai ter que enfrentar pessoas mais bem preparadas e tu vai ter que superar essas pessoas. Isso não tem como fugir. Olha, quem participa dos seminários presenciais, quem vai nas palestras, sabe que eu não poderia fazer um seminário online, falar sobre superar adversários mais preparados e não contar uma das minhas histórias favoritas sobre o assunto, que é a história do duelo entre Musashi e Kojiro. Musashi era o maior samurai da história do Japão. E, na verdade, ele é considerado o maior samurai da história do Japão até hoje. E ele é uma pessoa real, que existiu, então não é um personagem de cinema. O Musashi, ele foi o samurai do imperador do Japão. Ele representava todos os samurais e ele era tido como grande guerreiro. E ele já estava quase assim com 40 anos, que para aquela época, isso aí já fazem o quê? Sei lá, 1.500 anos atrás, era muito, então já estava assim considerado terceira idade. Quando surgiu um outro samurai que era imbatível. Ele era um cara muito mais novo, então ele tinha 20 e poucos anos, ele era mais alto, ele foi o samurai que inventou a ideia de tu lutar com 2 espadas e não com uma. O Kojiro teve um ano que aceitou 21 duelos e matou 21 pessoas. O Kojiro ele era tão sanguinário, que as pessoas tinham medo, porque quando ele desembainhava a espada, por exemplo, para afiar a espada, ela não podia voltar para a bainha sem provar o gosto de sangue. Então, se tu era um camponês passando pelo Kojiro, tu tinha que sair correndo a passo, porque senão daqui a pouco tu tomava uma espadada e te cortava no meio. Essa fera era o Kojiro. E o Kojiro começou a achar que ele deveria ser reconhecido, então, como o maior samurai da história do Japão. Só que quando ele falava com as pessoas diziam para ele o seguinte: Kojiro, tu é sensacional, até porque ninguém ia contrariar o Kojiro, né? Mas tu não é nenhum Musashi. Para ti se tornar o cara mais importante disso, tem que enfrentar o Musashi e vencer. Quando o Kojiro ficou sabendo que era isso que ele tinha que fazer, ele não teve a menor dúvida. Ele pegou uma rosa, atirou a rosa no ar e cortou a rosa com a espada dele. Pegou o caule e mandou o mensageiro levar para o Musashi. O mensageiro pegou lá o Uber e foi até onde o Musashi estava. Parou o carrinho do Uber, entregou para o Musashi e disse: olha, eu sou o mensageiro do Kojiro, o Kojiro não quis fazer uma ligação por celular, então ele mandou eu te entregar, e essa rosa aqui, ele disse que tu ia entender. E realmente o Musashi entendeu. O Musashi olhou a rosa e pelo corte da rosa ele sabia que ele ia morrer.
que ele não tinha como enfrentar o Kojiro. Só que tem um problema, pessoal. Naquela época, se tu diz por pessoa que tu quer recusar um desafio e tu é o Musashi, a tua opção é cometer o harakiri, né? Então não é assim, eu não vou fazer, eu não acho bom, tem toda aquela coisa de honra e tal. Musashi pensou um pouco e disse, tá, tudo bem, eu sou obrigado a aceitar o desafio, vou aceitar o desafio. Eles marcaram numa ilha, às 2 horas da tarde. O Kojiro chegou alguns dias antes, o pessoal veio de todas as partes do Japão, né, com aviões, navios, tudo para enxergar lá a ilha, os caras estavam com um trem de excursão, bem bacana. Enquanto isso, Asa Delta, todo mundo para ver o tal do Kojiro, como se fosse uma partida de Copa do Mundo. O Musashi pegou um barquinho, e nesse barquinho estava ele sentado na frente do barco, que eu acho que é a proa do barco, e na popa tinha um cara remando, como se fosse uma gôndola. No chão desse barco, ele viu um remo quebrado. E aí ele pediu para o cara o seguinte, tu quer trocar a minha espada samurai do que eu ganhei do imperador do Japão por esse remo quebrado? E o cara disse, não, o senhor pode ficar com esse remo quebrado para o senhor. Não, mas vamos trocar. O cara aceitou, pegou a espada, o Musashi tirou uma faquinha do bolso e foi esculpindo aquele remo durante a viagem. A viagem demorou mais ou menos 3 dias. Nesse tempo, o Kojiro estava lá. Todo mundo queria ser desafiado, o Kojiro fazia festa, o Kojiro batia selfie com as pessoas, o Kojiro estava no Instagram, fazendo stories. No dia, mais ou menos 1 da tarde, o desafio era às 2, o Musashi diz pro barqueiro assim, eles iam chegar na hora, e o Musashi diz assim, dá uma segurada, falta meia hora pra gente chegar, dá uma segurada no barco. Aí o barqueiro disse, mas a gente vai se atrasar. Ele disse, faz o que eu te digo. Ele segurou o barco e ficou parado a uma meia hora da prainha onde eles acabaram realizando o duelo. E ele esperou. Quando chegou lá pelas 6 da tarde, 6h30, que dá aquela pôr do sol, que dá aquele lusco-fusco na água, assim, ele disse, tá, agora tá bacana. Agora vamos. E aí o que o Musashi fez? O Musashi soltou o cabelo dele de samurai. O Musashi rasgou a roupa e ficou sentadinho com o remo na mão. Quando as pessoas enxergaram o barquinho do Musashi vindo, começaram a gritar, ai, o Musashi chegou, o Musashi chegou. Meu Deus, olha o estado que ele tá. Tu imagina aquele cabelão de samurai que nunca corta. Ele deve ter sido atacado por bandidos. Era muito comum no Japão feudal ser atacado por bandidos. E aí o Kojiro ficou muito brabo, porque olha só, atacar o nobre Musashi, onde estão esses bandidos? Eu vou matar esses bandidos. E aí o Kojiro é o primeiro a correr para a água, para ir lá acudir o Musashi e ver o que aconteceu. Então ele está com as espadas na mão para enfrentar os bandidos, e tá nisso o Musashi desce do barco, com água mais ou menos pela cintura, e com o remo na mão. O Kojiro para na frente dele e pergunta, bandi, e paf! Toma um remaço na cabeça e morre. Pessoal, deve ter muita gente agora se perguntando assim, mas isso é muito injusto. O Kojiro nem sabia que ele podia lutar. Não, não é certo. Olha só, o Musashi viveu mais 20 anos e o Kojiro foi enterrado nessa praia. Esse duelo é tão famoso que as estátuas disso ficam na frente do parlamento do Japão. Mas por que os japoneses gostam tanto desse duelo? O Musashi não tinha como enfrentar o Kojiro de outro jeito. O que o Musashi foi estratégico. Não tem nenhuma regra sobre não chegar atrasado no duelo. Não tem nenhuma regra que tu tem que lutar com espada. Eles marcaram um duelo, ele estava lá no duelo, se o Kojiro não se preparou, reclama pro bispo, né? Como a gente costuma dizer aqui em Porto Alegre. Olha, eu sei que para muita gente, e eu sei porque na palestra ao vivo as pessoas ficam muito chateadas com essa história, mas é assim que acaba acontecendo na vida real. Muita gente vai ficar chateado contigo, dizendo assim, eu sabia muito mais do que ela ou do que ele, eu fiz mais tempo de cursinho, eu fui melhor no simulado, por que ela passou e eu não? Mas aí tu segue a tua vida, faz o teu curso,
e as pessoas ficam pelo caminho. Olha, pessoal, não fui eu que inventei que a competição na vida funcione assim, mas eu prefiro que me questionem do que ser um corpo estendido no chão. Assim, aí tu vai estar dizendo o seguinte: ah, não, mas uma coisa que se usava há 1500 anos atrás no Japão feudal não tem nada a ver com o mundo de hoje. Vai ouvindo, deixa eu te contar. Eu tenho um amigo meu que é lutador, então ele às vezes tem que lutar. Ele foi envelhecendo e os lutadores com quem ele luta têm muito mais preparo que ele. Bom, na categoria de coisa que ele luta, as pessoas costumam lutar 5 rounds de 5 minutos, por exemplo. Ele descobriu que ele não tinha preparo físico para lutar 25 minutos. Então ele decidiu montar uma estratégia de se preparar o máximo possível para 5 minutos. Olha, se tu treinou e te preparou para 25 minutos, tu começa os primeiros 5 minutos como um corredor de maratona, te poupando para 25 minutos. Sabe quantas lutas ele ganhou por começar o round correndo a toda contra o adversário dele e com todo o preparo e com a explosão para os primeiros 5 minutos, mesmo sabendo que ele não podia aguentar os 25? Todas, pessoal. Pessoal, é isso que vocês têm que entender. Quanto antes vocês criarem alguma estratégia que diferencie vocês e que aumente as chances de vocês de sair vitorioso do que vocês se propuserem, seja o Enem, sejam outros vestibulares, seja a busca de uma profissão, uma luta, melhora. Tá, não briga comigo sobre essas coisas, porque se tu entrar um dia na medicina, alguém melhor que tu deixou deitado. Tu às vezes nunca conheceu ele, porque ele vem de outra escola, ele vem de outra cidade, mas fica certo, aconteceu. Muito bem, e eu vou agora resumir, porque o pessoal adora, assim, aquelas sínteses de guidelines, né? De quais são as principais razões que faz as pessoas mais preparadas que tu perderem a vaga no curso da medicina, por exemplo, para ti, ou deixarem de entrar numa faculdade para tu entrar. Olha só, a primeira razão, e aí tu faz o seguinte, tu tem que saber essas coisas de cor, tu tem que incorporar elas na tua preparação, para que tu não deixe ninguém pior que tu passar na tua frente. Primeira coisa, as pessoas não sabem administrar o tempo da prova. Como elas têm dificuldade de lidar com as suas frustrações, elas deixam a prova como sendo uma coisa encantada apenas para conhecer a prova no dia. Mas tu tem que conhecer e administrar o tempo da prova de acordo com o teu objetivo. Segunda coisa, tu tem que ter treinado para conseguir manter o teu ritmo e acabar a prova com o mesmo percentual de acertos que tu tinha no início. Não ser um aluno super preparado que acerta 10 de 10 no primeiro bloco de acertos e 5 de 10 no último bloco, que acontece muito e faz com que muita gente fique pelo caminho. Outra coisa que eu adoro é as pessoas que se empolgam com o tema de redação e decidem fazer um tratado brilhante. Aí descobrem que aquele tratado, só para fazer, passar limpo e depois tentar diminuir a letra bem pequenininha no final para caber tudo lá no papelzinho do Enem, aquilo ali toma 1h30 e acabou o vestibular de medicina da pessoa porque ela não consegue chegar no final das questões. Não consegue completar todas as questões. Aí, quando vai chegando o final da prova, ela tem que começar a correr. Quando ela começa a correr, ela muda o ritmo. Quando ela muda o ritmo, ela erra 5, 10 questões, acabou o vestibular. É muito comum gente muito mais preparada que tu entregar a vaga porque não está familiarizado com o estilo da prova, com o estilo de questão. Ele treinou o ano inteiro com lista de fixação, com questões mais simples ou mais difíceis, e quando chega a prova, ele não entende bem o que estão perguntando. Ele vai descobrir na hora que o texto do Enem é enorme, mas que são coisas pontuais e chaves que fazem com que ele consiga achar a resposta. Ele vai descobrir na hora quais são as alternativas que provavelmente são a resposta correta. A gente já conversou disso também. Eu adoro esse terceiro. E talvez seja a principal razão pela qual eu siga contando essa história, que é tão polêmica, assim, para a forma como a gente foi criado em termos de, sei lá, a gente sente que ele está roubando de alguma forma, né? Olha, é o seguinte, tu não pode brigar com a prova.
Tu não pode olhar uma questão, ficar irritado com a questão, porque a questão defende politicamente A ou B, ou porque a questão tem uma posição ecológica diferente da tua, perder 20 minutos escrevendo uma composição contra a questão, ficar brabo, te tirar do teu eixo. Isso acontece muito. Eu canso de ver alunos super preparados saindo da prova dizendo assim: ai meu Deus, tinha essa questão aqui que estava mal formulada, essa questão que estava mal formulada, e mostra para todos os professores a questão mal formulada. E ali é o seguinte, pessoal, como é que o aluno que passou fez? Ele olhou e disse: tá mal formulada, provavelmente é isso aqui. Beleza, ele tocou adiante e foi fazer o que ele foi no dia para fazer, que é entrar na faculdade. Ele não foi lá para ser o fiscal das questões, então não briga com a prova. Não ter claro o objetivo que tu tem na prova é uma chance muito grande de tu entregar a vaga para alguém menos preparado. A pessoa chegou lá para fazer 40 questões, a pessoa chegou lá para fazer 20 questões, a pessoa chegou lá para fazer 30 questões, a pessoa sabe que acerta 40 em português, mas que tem dificuldade em matemática, então ela vai ter que compensar, ela tem uma estratégia. No xadrez a gente costuma dizer que tu ter um plano que não é o melhor é muito melhor do que tu não ter plano nenhum. E eu concordo isso para toda a vida. Se tu entra num curso que tu acha que pode dar certo assim ou assado e tu segue aquilo, é muito melhor, mesmo que aquilo não seja o melhor jeito de tu fazer as coisas, do que tu não ter plano nenhum. É melhor tu... Assim, a vida educacional de todo segundo grau é baseado nisso. É melhor tu ir no colégio, aprender um monte de coisa que não te serve pra nada e que tu não tá afim de aprender, do que tu ficar em casa não fazendo nada. A gente baseia uma sociedade nessa ideia e aí quando eu conto pra ti, tu fica chateado. Olha, tu tem que chegar no dia da prova com alguma ideia na tua cabeça de o que tu foi fazer lá. E a última coisa, eu não posso deixar de frisar, é tu tem que estar acostumado com a ideia de que tu só vai ter uma caneta Bic. Tem que estar acostumado a fazer conta com a caneta Bic, a escrever rascunho de redação com a caneta Bic, a escrever redação com a caneta Bic, a fazer desenho de geometria com a caneta Bic, a pintar na grade com a caneta Bic. Se não, meu velho, tu vai ficar esperando que alguém vai te dar uma caneta vermelha ou highlight para pintar o texto e tu não vai ter. É muito comum o cara perder 2, 3, 4, 5 questões porque não é acostumado a fazer multiplicação, divisão, conta de menos com segurança. Ai, mas eu não vou treinar divisão, multiplicação, isso é pouco para mim. Eu sou uma pessoa que, pelo menos logaritmo, número complexo, senão não me serve. Olha, se tu fizer isso, tu vai estar brigando com a prova. A prova te exige o quê? Saber menos e saber melhor. E te exige muita firmeza na utilização da tua caneta Bic.